Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, estamos novamente aqui na nossa proposta mensal de trazer algum conteúdo relacionado à reumatologia e às doenças osteomusculares. Então, estamos iniciando. Vocês sabem, meu nome é César Augusto Paiva, sou médico reumatologista e fizemos uma enquete de que assuntos interessariam mais o pessoal que está comigo aqui. E um assunto que chamou a atenção foi síndrome do túnel do carpo. Assim, eu me sinto à vontade de falar sobre esse assunto, porque é uma situação bastante comum na nossa população. Para vocês terem uma ideia, até 5% das pessoas são afetadas por essa síndrome. E o que é resumidamente essa síndrome, né? É a compressão de um nervo que nós temos na região do punho, aqui, chamado nervo mediano. É a neuropatia compressiva mais comum do ser humano. Essa neuropatia afeta mais mulheres. São 3 casos em mulheres para 1 em homens. Talvez por questões anatômicas mesmo. O túnel, nessa região, ele é formado por ossos embaixo e em cima há um ligamento chamado ligamento transverso carpal. Nas mulheres, esse túnel é um pouco menor do que nos homens e é nesse local que o nervo mediano passa com os tendões flexores do punho e frequentemente é lesado, né, ou machucado. Então, do ponto de vista anatômico, esse túnel é rígido, né? Nós temos osso embaixo e um ligamento aqui em cima. Há pouco espaço nessa região, então o nervo é propenso a ser lesado nesse local. Então, assim, essa compressão, não se sabe bem, os mecanismos não estão claros, mas, por exemplo, inflamação no local pode aumentar a pressão dentro desse túnel e lesar essa estrutura nervosa, né? Além disso, também o aumento da pressão dentro do túnel, por exemplo, um processo inflamatório junto aos tendões que passam ali junto, pode contribuir para essa lesão. Se sabe que é multifatorial, então são vários fatores que podem comprometer este nervo nesse local. Existem alguns fatores de risco para desenvolver síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo é mais comum em famílias, então a genética deve contribuir para alguns casos de síndrome do túnel do carpo. E também a síndrome do túnel do carpo está associada a uma situação fisiológica. Por exemplo, ela é mais comum na gestação também. Então, mulheres gestantes são mais acometidas por essa síndrome. E também algumas doenças e medicamentos que podem aumentar a chance de desenvolver síndrome do túnel do carpo. Então, a gente vê síndrome do túnel do carpo mais em diabéticos, por exemplo, em pessoas obesas, em pessoas com artrite reumatoide, com gota. Vemos mais síndrome. Às vezes, a apresentação da síndrome da artrite reumatoide a primeira manifestação é síndrome do túnel do carpo. Temos também situações, alguns medicamentos, como medicamentos usados para tratar neoplasias de mama, os inibidores da aromatase, frequentemente tem esse par efeito, comprimindo o túnel do carpo. Fatores ocupacionais, né, não vamos esquecer, então a síndrome do túnel do carpo é mais comum em indivíduos que usam instrumentos vibratórios, indivíduos que carregam muito peso também. Nós vemos aqui a minha experiência pessoal mostra, por exemplo, agora não tão frequente, mas antigamente quando principalmente mulheres ordenhavam na agricultura, também mais frequentemente, né? A associação do túnel do carpo com o uso do computador não é tão clara, não parece que existe essa relação forte, né? Mas mais com o uso de instrumentos vibratórios e trabalhos pesados, né?
Existem situações mais raras, por exemplo, a amiloidose, que às vezes acompanha indivíduos com insuficiência renal, também podem cursar com síndrome do túnel do carpo. Uma outra causa é trauma nessa região. Então, um trauma, uma fratura nessa região, nos ossos do carpo, pode gerar compressão do nervo mediano nessa região. Quais são as características clínicas, né? Essa parte é importante para a gente identificar essa síndrome. Não é difícil identificar essa síndrome, né? Ela dá alguns sintomas muito característicos. Os pacientes normalmente, não há um detalhe, a síndrome do túnel do carpo não é comum em crianças, ela é bem mais comum em adultos. Essa sintomatologia, então, é muito característica, como eu estava falando. Nós temos parestesias, informigamento, vamos usar esse termo, e dor na distribuição sensitiva do nervo mediano, que são basicamente esses 3 dedos na região palmar, certo? E pegando um pouco essa porção do lado do terceiro dedo, do 4º dedo. Então, os pacientes se queixam de parestesia e informigamento, no caso, informigamento, e dor nessa região. A dor também pode ser sentida no punho, e também pode se irradiar para cima, né? Mas, tipicamente, o sintoma característico dessa síndrome é a dor e a parestesia nessa região. E essa dor e essa parestesia tem como características se agravar à noite, de madrugada. Às vezes, frequentemente o paciente acorda à noite e ele diz que a mão está informigada, doída, ele tem que colocar a mão para baixo, mexer a mão, e isso alivia os sintomas. Isso é muito característico dessa síndrome. Essa dor, ela tem intensidade variável, né? Há dores leves até dores intensas. Nos casos graves, há um detalhe importante, a dor piora também com a elevação da mão e também com o movimento repetitivo da mão e do punho. Isso é uma característica importante também. Nos casos mais graves de síndrome do túnel do carpo, aqueles casos mais avançados, começa a perder um pouco a força, a pinça, o agarrar da mão também, mostrando que pode haver esse comprometimento motor. Aliás, esse comprometimento motor significa uma síndrome do túnel do carpo mais grave ainda. Então é isso que a gente encontra nos sintomas dos pacientes. No exame físico, existem alguns testes que nós fizemos, como a manobra de Fallen, que é colocar as mãos assim, invertidas, em que tende o paciente a apresentar essa parestesia nessa região. E uma manobra em que nós fazemos uma percussão sobre o ligamento carpal e o paciente também refere o informigamento nesses 3 dedos. Dos dedos mais informigados, normalmente o terceiro dedo é mais afetado. Então, nós temos alguns dados de exame físico, algumas manobras médicas que ajudam também a elucidar, a esclarecer o caso. Porém, também temos que salientar que tanto essas manobras físicas quanto alguns sintomas, queixas dos pacientes não são tão específicas assim. Então, a gente diz que não tem alta sensibilidade e especificidade. A parestesia noturna nesses 3 dedos é o que tem mais sensibilidade para a síndrome do túnel do carpo. Significa que a chance de ser síndrome do túnel do carpo com esses sintomas, com agravamento noturno, fala bastante a favor de síndrome do túnel do carpo. O diagnóstico dessa doença, né, se dá usando os dados clínicos, principalmente, né, da história do paciente, do exame físico do paciente. Porém, o diagnóstico definitivo, considerado o padrão ouro para diagnóstico dessa doença, é um exame chamado eletroneuromiografia. Necessariamente nós precisamos fazer essa eletroneuromiografia? Não é obrigatório fazer essa eletroneuromiografia. Porém, quando nós temos uma piora do quadro clínico e estamos pensando na possibilidade de um tratamento cirúrgico para essa síndrome, sim, a eletroneuromiografia se impõe, principalmente
para afastar diagnósticos diferenciais, diagnósticos que se confundem com a síndrome do túnel do carpo. O principal sintoma, a principal doença que se confunde com síndrome do túnel do carpo é a radiculopatia cervical, a compressão de raiz cervical, normalmente a sexta e a sétima raiz cervical, que podem dar sintomas semelhantes, porém lembrar que há uma clínica também um pouco diferente nessa síndrome, em que você vai ter dor teoricamente saindo da região cervical e formigamento na mão, né? E relacionada ao movimento cervical, aos movimentos de pescoço, lateralização, flexão e extensão, né? Porém, a eletroneuromiografia nos dá também segurança para fazer esse diagnóstico diferencial, importante. Também doenças vasculares podem imitar essa sintomatologia. Uma coisa curiosa que eu lembrei agora é que às vezes os pacientes vêm muito preocupados com queixas de que isso possa ser sintoma cardiológico, né? Mas usualmente isso não é um sintoma comum na cardiopatia isquêmica. Então a eletroneuromiografia é um exame importante quando nós estamos pensando em cirurgia para o paciente, né? Aqueles casos, repetindo, em que os sintomas estão se agravando, a parestesia passou a ser diurna também, então isso é um sinal de gravidade da síndrome. Também, não só a perda motora de força, né, mas também essa questão anterior. Um outro aspecto importante é a possibilidade de haver uma atrofia da região tenar, dessa região aqui, ou seja, os músculos aqui diminuírem de tamanho. Isso também significa a doença mais grave ainda, né? Isso vai ser importante na definição de indicar ou não o exame, né? E também na indicação cirúrgica desse caso, né? Em relação ao tratamento dessa síndrome, né, nós temos o seguinte, nós temos que classificar a doença em leve, né, ou moderada e grave. Então, para que decidamos melhor o tratamento. Nos casos leves, que são aqueles indivíduos que têm pouca parestesia noturna, esporadicamente tem isso, nós caracterizamos esses indivíduos como uma patologia leve, mas nós podemos usar também dados da eletroneuromiografia, que podem nos ajudar na definição do que é um caso leve, moderado e severo. A eletroneuromiografia tem alguns achados que podem nos dizer assim, essa é uma lesão do nervo mediano grave. Por exemplo, quando há perda do axônio, e a doença não é só mielínica. A eletroneuromiografia é um exame que mede a velocidade de condução do estímulo nervoso, né, no membro, e nos casos de síndrome de túnel do carpo há um retardo dessa transmissão a nível do carpo. E se o neurônio está sendo muito afetado, quando o corpo dele, ou o axônio, está sendo afetado, isso significa maior gravidade, uma indicação para tratamento cirúrgico. Nós temos dois tipos de tratamento, o tratamento conservador, não cirúrgico, e temos o tratamento cirúrgico dessa síndrome. Na doença leve, nós podemos oferecer o tratamento conservador. O tratamento conservador envolve a colocação de uma tala que vai imobilizar o punho, que deve ser usado principalmente à noite, uma tala com velcro, uma tala que pode ser feita sob medida ou até comprada, né, em farmácias e lojas de ortopedia. Essa tala parece que impede que o punho caia durante a noite e com isso diminua mais ainda o espaço ali por onde o nervo mediano passa. Então manter a mão numa posição neutra pode ajudar nessa síndrome. O tempo de uso de tala, normalmente até 2 meses de uso de tala, um período mais prolongado, mas não é o uso contínuo normalmente, tá? Normalmente nós usamos sempre à noite, durante o dia pode ser colocado também, mas se usar muito tempo também vai levar a uma atrofia muscular importante que nós não queremos. Além dessa tala,
nós vamos tentar ver se há alguma dessas doenças associadas, vamos tratar essas doenças, né? E podemos usar corticosteroides, né? Corticoide. O corticoide ele pode ser aplicado dentro do túnel mesmo, ou ele pode ser dado via oral também. Ele pode ser dado via oral e um período aí de 10, 15 dias, isso também pode aliviar os sintomas. Identificar também, se possível, né, se é um fator ocupacional, desses que eu comentei com vocês, tentar também reduzir essa situação ocupacional. Já o tratamento cirúrgico, né, ele então está indicado nos casos graves após a eletroneuromiografia, né, para confirmar a gravidade da doença e fazer diagnóstico diferencial. Muitos pacientes precisam de cirurgia nessa síndrome, né? E essa cirurgia não é a minha especialidade, mas eu dei uma revisada nesse assunto. Essa cirurgia é feita normalmente por ortopedistas ou neurocirurgiões. Envolve uma incisão aberta, um corte aberto aqui mesmo, que vai liberar o ligamento transverso, né? Também pode ser via endoscópica e também uma cirurgia chamada microinvasiva, né? Que é uma cirurgia guiada por ultrassom. Parece que os resultados se equivalem, mas uma coisa importante nos resultados cirúrgicos também é a experiência de quem usa aquela técnica, né? Se você é um médico experiente que usa determinada técnica, aberta, por exemplo, os resultados são melhores. Se você é um médico experiente que usa a técnica endoscópica, também são melhores. E os resultados dessa técnica microinvasiva também são bons, feitos por indivíduos treinados, né, por médicos treinados. O único detalhe é que essa microinvasiva está descrita de que a chance de recidiva da síndrome do túnel do carpo é um pouco maior com essa técnica, mas depende muito também da experiência do cirurgião, né? Parece que essa técnica menos invasiva, né, microinvasiva, teria uma recuperação melhor a longo prazo. Lembrar que a resposta cirúrgica, né, ela pode, em termos de dor e parestesia, ela pode levar até 6 semanas para aparecer. Isso. Agora, a resposta em relação à força, né, a esse componente motor de força, de pinça, pode levar mais tempo, né? Ela também exige fisioterapia no pós-operatório. Em relação ao prognóstico, né, da cirurgia, a maioria dos pacientes melhora com a cirurgia, né? Mas assim, melhora completa, os estudos total, vamos dizer assim, os estudos mostram que até 70% dos pacientes têm essa melhora completa, mas a maioria, mais de 90% dos pacientes fica satisfeito com a cirurgia, é o que os estudos indicam. Em relação a complicações cirúrgicas, né, nós podemos assim elencar várias complicações descritas. A principal delas é a insuficiência de liberar o nervo, né? E com isso haver recidiva do processo. Então essa é a complicação mais comum da cirurgia. Mas existem outras complicações menores, como lesão do próprio nervo, né, durante a cirurgia, como lesão vascular também. Infecções, como qualquer outra cirurgia, não é comum, né? Cicatrizes que às vezes ficam doloridas também, e uma complicação mais incomum que é uma síndrome de dor complexa na mão depois. Então existem esses riscos e o cirurgião deve sempre esclarecer essas possíveis complicações pós-cirúrgicas, né? Fica essa dica então para quem for cirurgia, discutir com o cirurgião as complicações que podem ocorrer, né? Mas em geral a cirurgia é bem sucedida e os pacientes, a maioria deles fica satisfeito. Em relação
a perguntas que eu recebi prévia à live, agradeço as perguntas e me coloco à disposição para responder para vocês, alguma que possa surgir. Eu recebi, aqui deixa eu dar uma lida, uma pergunta interessante, que confesso fui dar uma revisada para responder essa pergunta, de por que essa doença ataca mais no inverno, né? Fui revisar e realmente está confirmado que a síndrome do túnel do carpo, pelo menos a procura de tratamento ocorre mais no inverno, né? Curioso isso. No verão é um pouco menor essa procura e na primavera e no outono é semelhante entre essas duas estações, mas no inverno a procura é maior, a procura médica, então parece que os sintomas se agravam mais nesse período. E eu fui dar uma lida de por que isso pode acontecer. Não sabemos, né? Mas talvez por questões barométricas, questões de temperatura mesmo, ou questões de sintomas. Os sintomas osteomusculares podem piorar no inverno, né? E isso, a gente nota isso na artrose, por exemplo. O paciente às vezes tem mais dor no inverno, na osteoartrite, que alguns antigamente chamavam de doença degenerativa das articulações. E também, talvez o frio interfira na velocidade de condução do nervo. Então, não sabemos bem, mas nos artigos que eu procurei, teriam essas explicações. Achei muito interessante. A segunda pergunta é uma pergunta também muito boa, que é: fazendo a cirurgia, a doença pode voltar? Sim, conforme eu comentei, essa é a principal complicação cirúrgica, que é a recidiva do quadro. Não é comum, isso também depende da técnica que é usada. Por exemplo, aquela técnica microinvasiva, a recidiva parece ser um pouco maior, né? Depende da experiência do cirurgião. Essas coisas interferem nessa possibilidade de voltar, mas existe um risco de voltar. Complicações ocorrem em 1 a 2% das cirurgias. Então, uma terceira pergunta aqui: mexer no celular pode causar essa síndrome? Excelente pergunta. Hoje em dia a gente está sempre vendo as pessoas e nós mesmos sempre mexendo no celular. Assim, não há evidência forte de que o uso de computadores ou celulares podem causar essa síndrome, né? O que está mais ligado é, como eu comentei com vocês, o uso de instrumentos vibratórios, né? Equipamentos vibratórios estão associados a essa síndrome. Também trabalhadores de processamento de alimentos. Aqui na nossa região nós temos bastante indústrias, agroindústrias, né? Então isso também seria um fator de risco importante ocupacional para a síndrome, né? E como eu comentei com vocês anteriormente, eu tenho notado em agricultores também com trabalho pesado. Agora com a ordenha automática, isso ficou um pouco menor, mas enfim. E vemos na dona de casa também, né? Nas pessoas que trabalham no lar, também é uma chance maior por ser um trabalho pesado também, o desenvolvimento dessa síndrome. E uma quarta pergunta, que me ajuda a relembrar os fatores de risco para o desenvolvimento desta síndrome. Podem existir doenças associadas à síndrome do túnel do carpo? Sim, podem sim. Lembrar que também pode ser idiopática, nós podemos não encontrar, né, uma causa para a síndrome do túnel do carpo, mas existem algumas doenças sim em que ela é mais prevalente. O diabetes, que é uma doença muito comum na população, pode estar associado. As artrites, né? Qualquer artrite, não só artrite reumatoide. Eu já vi, por exemplo, casos de síndrome do túnel do carpo em gota, por exemplo, já vi, né? Qualquer artropatia inflamatória que inflamar as bainhas tendíneas aqui do punho tem potencial de causar síndrome do túnel do carpo. Não podemos considerar a gestação uma doença, né, mas lembrar que ela pode também estar associada à síndrome do túnel do carpo.
lembrar do trauma, uma fratura prévia, um trauma grande nessa região também tem esse potencial. Alguns medicamentos, lembrei agora que as gliptinas, que são algumas medicações novas para tratar o diabetes, também estão associados à síndrome do túnel do carpo, e já vi vários casos de mulheres usando medicamentos hormonais, anti-estrogênio, né? Como anastrozol, letrozol, que tem potencial também não é raro, é comum a síndrome do túnel do carpo nesses casos. Pacientes com insuficiência renal e amiloidose também está descrito, né? Então existe sim algumas doenças mais associadas à síndrome do túnel do carpo, e os pacientes e médicos devem estar atentos a isso, né, para identificarem esses fatores que precisam ser tratados também. A questão das medicações é um pouco mais delicada, porque às vezes esses medicamentos usados para câncer de mama, né, são fundamentais. Existem algumas coisas que os médicos podem fazer para tentar minimizar este para-efeito da medicação, mas nem sempre é possível, né, fazer a troca da medicação. Então, isso com certeza deve ser discutido com o seu oncologista, né, que está acompanhando o caso. Era isso então, eu agradeço a presença de todos. Esse vídeo vai estar disponível logo ao término dele no meu Instagram, e desejo todos aí um bom mês, e espero poder reencontrá-los logo nesse meu plano de fazer uma live a cada mês. Então teremos uma nova live em dezembro, a data ainda a ser marcada. Um abraço, um beijo a todos, a quem me acompanha, aos meus alunos, aos meus ex-alunos também, e a minha família. Um abraço.